Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 9 em diante, onde o Senhor nos conta como que foi a finalização da construção do templo do Senhor, da casa de Salomão, o palácio de Salomão e do palácio que ele fez à sua esposa egípcia, Quando nós lemos a história de Salomão, nós vemos que apesar dele ser um homem mais sábio que já existiu, porque isso lhe foi concedido pelo Senhor quando ele pede, Fala, Senhor, independente do que o Senhor pode me dar, eu quero sabedoria para guiar o seu povo. Então ele começa super bem, apesar dele poder pedir qualquer coisa ao Senhor, ele pede sabedoria para poder guiar o povo de uma forma que agradasse ao Senhor. Então no início da caminhada de Salomão, o interesse principal de Salomão era agradar ao Senhor e respeitar a vontade do pai dele, de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, é assim que a Bíblia chama ele, um homem segundo o coração de Deus. Então, no início da caminhada de Salomão, ele começa muito bem, priorizando ao Senhor. Mas logo depois, usando ali da sabedoria que ele tinha, ele sabia que era mais importante ter paz do que ter guerra com os muitos vizinhos que ele tinha. Então ele começa a se aliançar em casamento com mulheres estrangeiras, fazendo assim o que o Senhor tanto pediu para ele não fazer. O Senhor pediu não só a ele, mas a todo o povo de Israel que não se aliançasse em casamento com mulheres estrangeiras, porque eles acabariam se inclinando à adoração de ídolos, de deuses desses povos e acabariam tendo o coração corrompido e se afastando da presença do Senhor, da vontade do Senhor, No iniciozinho da caminhada de Salomão, ele tem tanto temor ao Senhor, apesar dele saber que ele estava errado, casando-se com mulheres estrangeiras, mas no iniciozinho, quando ele vai construir o templo, que ele constrói o palácio dele, ele vai e constrói uma casa para essa esposa, filha do faraó, dizendo, que não tem como ela, uma estrangeira que adora outros deuses, que tem uma outra cultura totalmente diferente dele, morar ali aonde um dia foi a presença do Senhor. Então ele tinha um temor muito grande e ele faz questão, assim diz no capítulo 8, que ele faz questão de fazer tudo exatamente como o Senhor pediu a ele e como Davi, o seu pai, tinha pedido a ele. Com temor de não entristecer, não enfurecer a Deus, sabendo qual era o lugar dele, mas ainda assim ele quis fazer a vontade dele, desobedeceu ao Senhor. A princípio, isso não afetou tanto Salomão, mas com o passar do tempo, quanto mais estrangeiras ele se aliançava, quanto mais coisas, assim, curiosidade ele tinha em conhecer outras coisas, mais ele foi se afastando ao ponto, de que a palavra do Senhor diz que ele começou a adorar, a abandonar o Senhor e a adorar os deuses pagãos, os outros deuses, os deuses de suas esposas, de suas muitas esposas, Ele tinha aproximadamente ali 1000 mulheres. Ele conta lá em Provérbios o quanto ele se arrepende, porque ele fala que de tudo que ele teve curiosidade, ainda que Deus falasse que não era para fazer, de tudo ele fez para satisfazer a vontade da carne dele, mesmo ele sabendo que era errado. Ele queria saber como que era, como eram as sensações, como que era possuir aquelas coisas, aquelas pessoas, ter o melhor do melhor, ser visto, ser aplaudido. Então, em tudo ele buscou ter tudo o que ele quis. Ele fala que nada daquilo que ele quis ele ficou com vontade. E ainda assim, ele percebeu que foi um dos maiores ou o maior erro que ele cometeu na caminhada dele, mesmo sendo o homem mais sábio que já existiu. Então aqui o Senhor nos mostra que a nossa sabedoria, ela não é nada.
quando nós não obedecemos ao Senhor. Não adianta nós termos sabedoria, sabermos que determinadas coisas são erradas e ainda assim nós praticarmos essas coisas erradas, porque tudo vai ter consequência, como teve com o rei Salomão. Ele se afastou profundamente da presença do Senhor. Salomão poderia ser um rei tão poderoso, mais poderoso, né, mais bem elogiado do que o seu pai Davi, mas ainda assim ele acabou se tornando mais um rei tolo, que começou a caminhada bem, começou tentando agradar ao Senhor, mas no fim escolheu as suas vontades, os seus desejos e teve que sofrer as consequências disso, né? Nós venhamos a refletir sobre as nossas escolhas. Se nós sabemos que é errado, que nós não façamos o que é errado. Que nós usemos a sabedoria que o Senhor nos deu para fazer as coisas da forma que agrada a Ele. Se Ele pede para nós fazermos, é porque é bênção. Se Ele pede para nós não fazermos, é porque é maldição e vai trazer consequências ruins para a nossa vida e para quem está ao nosso redor. Amém? No Eterno te amo.